muita alegria, muita satisfação para mim pessoalmente, e acredito que eu falo o nome de toda a escola, um dia que a gente pode homenagear e expressar nossa gratidão a duas histórias fantásticas que de certa forma elas mostram a juventude e a história, né? Existem algumas coincidências entre esses eventos que a gente está celebrando hoje e os nossos 50 anos, né? Que de certa forma ambos são recentes e ambos são históricos ao mesmo tempo, né? Então a premiação que faremos em breve ao Mateus foi um resultado que foi obtido recente, mas um resultado que jamais havia sido obtido em nossos 50 anos. E a homenagem que prestaremos ao professor Yaro, ela é uma homenagem a toda a história dos nossos 50 anos, mas que foi uma homenagem que foi concedida recentemente. Então ambos têm esse caráter recente, mostrando que ainda somos jovens, e históricos, mostrando que já temos aí alguma tradição em nossos 50 anos. E é muito bom poder expressar essa homenagem a casos tão felizes e tão bem-sucedidos em tantos sentidos, de pessoas que expressam o que há de melhor nessa escola, em termos de dedicação, de paixão, de motivação, e expressam tudo que gostaríamos de ter em tanto os nossos quadros docentes quanto em nossos quadros discentes. E para dar início ao evento de hoje, eu gostaria de chamar o professor César para apresentar a primeira homenagem. Faz favor, por favor. Tá legal. Bom, para o pessoal que estava tendo aula agora de pouco comigo, o professor Yaro, esse aqui, professor Yaro, de quem eu falei 3 vezes na aula hoje, Beto. Ele diz o seguinte: tem 2 tipos de discurso, os bons e os longos. Então é o seguinte, olha, a história com o Mateus começa quando era criancinha, e meu pai, o Zé Pagan, gostava de tomar umas pinguinhas com o Zacorato. De domingo de manhã, né, dona Cleide, que é a avó do Mateus, que está ali, e a gente ia lá na casa dele, e tinha a Leila, que era criancinha, né, bem pequenininha, e eu, o filho mais velho do Zé Pagan. O tempo passou e teve um dia que a gente conversou, né? Eu, a Leila e o Mateus, sobre o futuro. Teve um dia lá, lembra que a gente conversou? Que eu falei para ele: não, olha, tem uma faculdade, você tem que vir para elétrica. Foi. Você tem que vir para a faculdade de elétrica. Não é física, não. Você vai lá na física, os caras ficam brigando o tempo todo. Vai para elétrica. Vamos lá na elétrica, você vai gostar do corpo docente, que é um pessoal bacana tal, e está aqui até hoje. E nesse momento que a gente está aqui, Mateus, eu queria falar um negócio para você. Eu vou te entregar uma placa daqui a pouco. Mas a experiência nossa com você, eu acho que foi bacana, assim, você ter a tua formação aqui com a gente, mas eu sinto que eu falo em nome de muitos dos nossos colegas, foi uma experiência muito bacana ter você como aluno. Ter você aqui como parte da nossa comunidade, mais que um aluno, um amigo, uma pessoa do nosso convívio. Olha, você não tem noção, mas você foi uma pessoa que inspirou muitos de nós. De ver em você aquele ideal, daquela vontade, aquela mesma coisa que nos motivou quando a gente tinha a sua idade, e de ver o futuro como uma grande possibilidade para a gente. Aí chega você assim, do teu jeito, assim, uma pessoa amável, uma pessoa com quem a gente gosta de conversar, e com todos os colegas com quem eu converso sempre fazem boas, tem gosto de falar sobre você e com você. Então, a sua presença foi um grande presente para nós. A sua presença aqui foi muito bacana para nós. Entregar essa placa aqui para você é só uma materialização de um sentimento que pode ter certeza que é muito maior. Então vem aqui que eu vou te passar isso aqui. Tirando foto ali. Não, não tem discurso não. Não tem discurso não. É um discurso bom, porque ele é curto. Tá bom. Tá bom. Obrigado, César. Tá bom. Não, só, se for falar alguma coisa, só agradecer a todo mundo, né? Por
todo esse tempo que eu estive aqui, o companheirismo de todo mundo, a atenção que me deram e as muitas encheções de saco que vocês suportaram. Pelo amor de Deus. Isso aí. Foi um prazer a gente contar com você. Ah, sim, mostrar a placa. Mostrar a placa. Vou ler, você lê? Dá pra ver? Ah, eu não enxergo. Eu vou ler aqui. Por ocasião de seus 50 anos, a Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Universidade Estadual de Campinas homenageia o engenheiro Matheus Corato Zanarella por ter se formado com o maior coeficiente de rendimento entre todos os alunos que já se formaram nesta universidade. Tá bom? Como eu falei agora de pouco, o coeficiente dele foi 1 menos epsilon, epsilon positivo, menor que delta, delta arbitrariamente pequeno. Tá bom. Obrigado, César. Matheus, parabéns, cara. Observem que foi o maior coeficiente de rendimento na história dessa universidade, não na história dessa faculdade. Essa é uma diferença sutil, mas não pequena. É uma diferença de linguagem, mas que muda tudo. É o maior CR da história da Unicamp, não da FEC Unicamp. Realmente é uma conquista e uma conquista feita na base de muita dedicação, claro, mas de uma presença muito positiva, né? Com muita humildade, sem nunca deixar transparecer. Se você conversar com o Matheus fora de contextos assim técnicos, você pode passar despercebido que ele é o que ele é, que ele é o que ele é, assim, é muito bacana, realmente. Muito obrigado aí por nos honrar com a escolha de ter vindo para cá e parabéns pela homenagem, Matheus. E dando prosseguimento às homenagens, agora vem uma homenagem de grego um pouco, porque é uma homenagem que vem com o custo de ter que fazer uma palestra para a gente, que é um prazer para todos nós, mas espero que não tenha sido um custo muito grande. Essa é uma tradição que a gente está tentando criar de, ao conceder o prêmio de excelência docente, pedir para o ganhador do prêmio fazer uma palestra para tentar expressar para a escola assim, o que levou a ganhar o prêmio, o que se espera de um docente de excelência na escola, né? Então, um pouco com esse intuito que a gente convidou o professor Iaro para fazer essa palestra, que ele gentilmente concordou com a gente. Mas antes de passar a palavra para o professor Iaro, eu vou tentar ser breve aqui e comentar algumas coisas que foram destacadas pela comissão que fez a avaliação da premiação do professor Iaro. E teve um aspecto que foi particularmente interessante esse ano, que os membros externos ficaram muito bem impressionados com os memoriais que tinham sido submetidos e, sobretudo, com o que eles identificaram como uma cultura da Faculdade de Engenharia Elétrica de valorização do ensino. Então, são memoriais em que vários e vários docentes tinham feito muito mais do que o necessário, tinham ido muito além do mínimo necessário, se esforçado muito mais para tentar motivar os alunos, ensinar os alunos e envolver os alunos, cada um à sua maneira. E uma coisa que foi mencionada no parecer, que eu acho especialmente bacana, quer dizer, essa observação veio no começo da reunião. E no final, uma das coisas que foi mencionada é que justamente o professor Iaro é um dos responsáveis por essa cultura de valorização de ensino dentro da faculdade, não só pela ação dele, mas pela ação dele em formar docentes. Quer dizer, existem vários docentes de diversas gerações aqui que a gente vê constantemente tomando café com o professor Iaro, conversando com o professor Iaro, discutindo e tentando pegar um pouco da experiência do professor Iaro para exercer suas atividades. E, obviamente, o professor Iaro é absolutamente apaixonado pelo ensino, continua até hoje dando aula, generosamente oferecendo seu tempo e sua experiência aqui. Uma ampla história, não só em sala de aula, claro, a ação dele em sala de aula é espetacular, mas também uma ação filosófica de pensar nos cursos e pensar nas avaliações de cursos, ações institucionais aqui e fora. É um currículo maravilhoso e nós temos muito a agradecer também a presença do professor Iaro aqui ao longo de todos esses anos e mantendo
o discurso curto, eu passo a palavra ao professor Yara. Então, muito obrigado e meus parabéns pela homenagem. Eu devo falar agora, então, eu vou passar para o lado de lá e vou sentar, porque não é que vai... Olha, apesar de parecer que é longo, portanto, não é, isso daqui é só referência. Bom, quando a Cíntia me comunicou que iria haver essa... Primeiro o Renato já tinha dito, mas a Cíntia... Ela perguntou o título da minha palestra. Eu falei, ô Cíntia, ainda não sei, você espera uns dias. Bom, até agora eu não sei. Quer dizer, eu vou contar algumas lembranças, né? Eu achei oportuno não só falar lembranças como professor, que eu acho que é o tema principal, mas também lembranças sobre a história da faculdade, da faculdade. Porque a gente tem uns episódios aqui que são relativamente pouco conhecidos. Eu, em particular, gosto muito da nossa experiência, que eu considero um modelo reduzido da Comuna de Paris, não é? Que a gente teve aqui uma assembleia paritária. Você lembra disso? É de antes do seu tempo. Então vou falar alguma coisa sobre... E depois... Bom, estudantes, está aqui o Matheus, né? Em 2013, né, foi 2013 que você foi meu aluno em Circuitos 2, tá? E o Matheus não tinha feito Circuitos 1, que é a matéria anterior, comigo. Bom, aí a partir mais ou menos da segunda aula, o Matheus aparecia na minha sala todo dia, eu acho que todo dia. Mas a gente conversava sempre, mas não era só as dúvidas ou as discussões sobre os temas da disciplina. Era sobre temas da disciplina anterior, que ele não tinha feito comigo, e ele achou que merecia conversar um pouco, né? Pegou o meu livro, ele fez todos os exercícios dos capítulos anteriores todos, né? e vinha. Então foi extremamente prazeroso, porque é isso que o professor gosta, né? O professor gosta de ver um aluno querendo aprender, não é? Não é? Bom, esse semestre, esse último semestre que passou, por exemplo, teve... Eu quero falar nisso porque eu acho importante, né? Embora não seja agradável. Na disciplina que eu ministrei nesse semestre, houve 30% mais ou menos, 21 alunos reprovados em frequência, numa turma de 60. Não é? Eu verifiquei que outros professores estão notando coisas semelhantes, né? Eu não sei o que acontece, quer dizer, nós temos alunos extremamente dedicados, competentes, trabalhadores, e temos alunos que... Bom, agora vou citar o professor Drago, pai do nosso diretor, que dizia que na matrícula, já naquele tempo, na primeira matrícula, a gente devia perguntar ao aluno se ele quer o diploma ou quer aprender engenharia. Se a resposta fosse, eu quero o diploma, a gente pegava a folhinha para daqui a 5 anos, olha, dia tal, então você aparece aqui para pegar o diploma e não enche a gente, né? Pronto. E os demais vamos trabalhar. Bom, é esse problema, então, que eu gostaria de lembrar que... Bom, nós temos, por outro lado, no momento, uma coisa que me agrada muito, né? Porque no mundo de hoje, na academia de hoje, aqui na nossa universidade tem um tal de perfil, os professores todos conhecem e provavelmente todos eles têm horror dessa entidade, né? Você tem que preencher itens, né? Mas os nossos coordenadores, por exemplo, o Renato, o Eduardo, mostram que eles consideram mais importante fazer outras coisas, né? Não se concentrar naquele perfil mediocrizante que vigora por aí, né? Eu acho isso muito positivo, né? Isso é um bom sinal para o futuro da nossa faculdade. Nós temos essa dedicação de professores, né? Bom,
Eu vou contar um pouco a história para chegar na nossa Assembleia, na nossa Comuna de Paris, né? A Unicamp foi criada, deixa eu trocar de óculos porque esse daqui não é suficiente. Em 1967 começou a primeira turma de engenharia elétrica aqui, né? De engenharia elétrica. 2 colegas, o Rupert, o chefinho já falecido, eram dessa turma, e há muito poucos registros dessa turma, mas o que se sabe é que a comissão organizadora da Unicamp, designada pelo então governador Adhemar de Barros, a comissão era composta por Zeferino Vaz, Paulo Gomes Romeu e Antônio Augusto de Almeida. A comissão recebeu propostas da Fiesp, no sentido de orientar a criação da Faculdade de Engenharia, e a Fiesp pretendia que se formassem engenheiros para as indústrias locais. Então, propunham até que engenheiros dessas indústrias fossem professores. Eles diziam: os cursos básicos, a Unicamp fornece física, matemática. Depois entram os engenheiros e os alunos vão como estagiar nas nossas fábricas, nós vamos conhecer os bons alunos para depois contratá-los. Tinha coisas desse tipo na proposta, né? Bom, o diretor da Faculdade de Engenharia era o Valverde, era um general, Valverde, tinha PhD. E o Valverde convidou o Manuel Sobral Júnior para vir para cá. Manuel Sobral Júnior era um brasileiro que trabalhava nos Estados Unidos. O Sobral estava, de fato não ele, isso é uma curiosidade, o Sobral estava muito contente com a vida dele nos Estados Unidos, estava trabalhando lá, mas a mulher dele dizia que ela queria voltar para o Brasil de todo jeito. Então, graças à mulher de Sobral, ele resolveu vir. Mas ele esteve aqui e percebeu que havia uma briga entre o Valverde e o Zeferino. Eram os tempos da ditadura, né? Valverde era um general. Então o Sobral ficou na dúvida: bom, quem é que vai ganhar essa briga? Ele falou: se eu vir convidado pelo Valverde e o Valverde perder a briga, eu vou cair fora de novo também, né? Então ele pediu um tempo para pensar. O Valverde perdeu a briga. Eu acredito que, para nossa felicidade, houve um episódio pouco relatado. O Valverde, uma ocasião, chamou o chefinho, nosso colega, quer dizer, que era aluno, era representante de alunos numa comissão, chamou o chefinho para mostrar para ele, abriu a gaveta da escrivaninha e tinha lá dentro um revólver. E ele disse para o chefinho: isso é para matar os comunistas. Naturalmente, o chefinho, quem conhece o chefinho sabe que ele se retraiu todo e não se fala mais nesse assunto. Olha, gente, tem uma frase lá do Nordeste, eu estou contando essas histórias, eu lembrei dessa frase: se você quer ser bom, mate os velhos. Então eu posso contar umas coisas assim que eu me encaixo nessa categoria. Bom, Valverde perdeu a briga, o Sobral veio para cá, e o modelo do Sobral para uma escola de engenharia era completamente diferente desse da Fiesp. Para ele, uma escola de engenharia era o que nós somos hoje. Era esse o modelo que ele tinha em mente. Bom, ele demitiu todos os professores com 2 exceções. Uma, o professor Drago, cito novamente. O professor Drago é uma personalidade interessantíssima, né? Ele era militar. Mas era um militar acadêmico, tinha sido professor da PUC do Rio, do IME, né? E tinha publicado. Era um pouco militar daquela escola francesa da Polytechnique, né? Eu imagino que se o professor Drago ouvisse um tiro de canhão, ele desmaiaria. Mas era um militar. E o outro que ficou foi o professor Dirk. Dirk era o nosso Dirk aqui, Dirk Reinbold, era filho de Andreas Reinbold, que foi um dos fundadores da USP, que vieram na década de 30, quando a USP foi criada. E o Sobral saiu, então, correndo pelo Brasil para compor o corpo docente, porque ele tinha demitido todo mundo, com 2 exceções. Foi nessa ocasião que eu vim para cá.
Bom, então a gente trabalhou uns tempos, né? Quando o Sobral terminou o seu mandato de diretor, naquela época os diretores eram escolhidos assim, não havia um mecanismo. O diretor seria uma sugestão do Sobral para o Zeferino, ninguém sabia direito qual era o procedimento. Mas, e a gente acredita que sabe quem era o candidato que o Sobral ia propor. Mas numa reunião histórica, digamos, da nossa, não era congregação que chamava colegiado. Numa reunião, alguém teve a ideia de que a gente deveria eleger o diretor. Bom, isso se discutiu e foi aprovado. Vocês não são dessa época, mas a sensação que a gente tinha é que quando a gente saísse da reunião, tinha a polícia lá fora para prender todo mundo. Não é? O ambiente era realmente um pouco pesado. Mas a polícia não estava. Foi feita a eleição. O meu candidato ganhou, o meu candidato era o professor Maurício Prates. Eu apareci em segundo lugar, mas eu nem pensar em ser diretor, não era isso que eu queria. E, bom, a gente achava, tá, tudo bem, a gente fez a eleição, mas o reitor, que era o Plínio, nessa hora já era o Plínio Alves de Moraes, vai tirar alguém do bolso dele. A gente até achava que sabia quem seria. Bom, outra historinha curiosa. O Dino Ferrarese era um professor da mecânica que dirigia o centro de tecnologia. Havia lá aqui um centro de tecnologia. E o Dino Ferrarese participava de uma pequena ideia de corrupção, que era o seguinte: o Plínio tinha uma fazenda, uma pequena fazenda em Piracicaba, e ele trazia as ferramentas da fazenda para serem amoladas no CT, não é? O CT não tinha máquina para amolar a ferramenta, mas o Dino Ferrarese não achou delicado de explicar isso para o Plínio. Então ele pegava as ferramentas, levava ele pessoalmente a um amolador da cidade, trazia e devolvia para o Plínio. O Plínio tinha a sensação que estava aproveitando de uma pequena corrupçãozinha, né? Mas não chegava aí. Então a gente tinha certeza que o Dino Ferrarese ia ser o diretor. Para nossa grande surpresa, o reitor escolheu o Maurício. Pegou, foi eleito, então vai ser esse. Bom, a moda pegou. Então, algum tempo depois, a Unicamp estava com 6 diretores eleitos, nos mesmos moldes. A nossa faculdade era a Faculdade de Engenharia de Campinas, né? Tinha o curso de Engenharia Elétrica e o curso de Engenharia Mecânica, ainda não existia Química. E nós tínhamos, então, 6 unidades com diretores eleitos. Eram, não preciso citar os nomes deles. O Maurício tinha me convidado para vice-diretor, então eu era o vice-diretor. Como eu tinha sido segundo na votação, ele me convidou para vice-diretor. Bom, mas lá pelas tantas, o professor Plínio, isso em 1980, o professor Plínio entendeu de me convidar para dirigir o Instituto de Artes. Eu até hoje não sei exatamente por que isso aconteceu, né? Eu tenho uma teoria, vou até contar a teoria também, que é interessante. Quando o professor Plínio foi escolhido reitor, a sociedade ele era professor da FOP, Piracicaba. A sociedade de Piracicaba resolveu homenageá-lo com um banquete. Então fizeram um banquete. E acharam que o banquete comportava uma apresentação musical. Aí, não sei exatamente quem indicou, mas convidaram o professor, convidaram a mim, né? E o Joel Giglio, que é um psiquiatra, professor da medicina. Ele também já está aposentado. Também violinista. E nós apresentamos no banquete lá pelas tantas, pararam e tocamos duetos de Haydn para 2 violinos. Eu circulava muito pelo Instituto de Artes. Então eu tenho a impressão que tinha muitos amigos lá, né? Então eu tenho a impressão que foi por isso que eu fui parar no Instituto de Artes, né? Então, mas eu não fui eleito, né? O Plínio, a mim, ele tirou do bolso dele. Assim como um outro diretor que não foi eleito, que teve papel importante no desenrolar dos acontecimentos, foi o professor Carlos Franck do IEL. Não sei exatamente qual foi o mecanismo, quem indicou. Então havia um grupo de 8 diretores, 6 dos quais eleitos, e a gente
conversava muito, né, sobre o futuro da universidade, quer dizer, formou-se naturalmente um grupo. Bom, esse grupo existia. O Maurício, agora indo a coisa, como chama? A Comuna de Paris. O Maurício, na campanha, tinha dito que, se ele fosse diretor, ele iria dirigir a faculdade com uma assembleia paritária, docentes, funcionários e alunos. Nomeado, foi o que ele fez. Então nós tínhamos uma assembleia paritária. Devia ter originalmente 50 professores, 50 alunos e 50 funcionários. De fato, o número de funcionários nunca foi completado. E eu acho que a gente nem tinha 50 funcionários na ocasião. E como eram escolhidos os membros da Assembleia? O mecanismo era bem interessante, né? A Assembleia tinha 3 montes de fichas, de cores diferentes, fichas dos professores e dos funcionários, cada monte com 50 fichas. Então, cada um que chegava, se chegava um professor, pegava uma ficha de professor. Quando terminava as 50, estava pronta a bancada dos professores, né? Então, se alguém quisesse participar da Assembleia, tinha que chegar cedo, para pegar uma ficha, né? Os funcionários não só não eram em número suficiente, como não se interessavam muito. Então, depois de algum tempo, a Assembleia paritária tinha 50 professores, 50 alunos e 12 funcionários. E funcionava assim. O colegiado se dissolveu, o colegiado era o que fazia o papel da congregação, e a gente funcionava com essa Assembleia paritária, quer dizer, todas as decisões passavam por ela. Havia, eu acho que a única experiência que eu conheço, certamente a única que eu conheço, de separação de poderes na universidade. Porque na universidade tem uma coisa estranha, né? A gente gosta muito de separação de poderes, mas aqui o chefe do executivo é também o chefe do legislativo e é também chefe do judiciário, né? O reitor faz as 3 coisas. A nossa Assembleia tinha um diretor da Assembleia, um presidente da Assembleia, eleito, independente. De fato não foi eleito, foi sugerido pelo professor Maurício. Então a Assembleia foi dirigida pelo professor Alcir Monticelli, que não tinha nenhuma ligação, mas era uma antiga liderança estudantil nos tempos de estudante dele, e a Assembleia funcionou assim, né? Bom, então essa que eu considero a tal da Comuna de Paris. Bom, um pouquinho depois, então, nesses anos, aconteceu a intervenção. Intervenção com I maiúsculo. Só que a intervenção, como é relatada na história, não é exatamente desse jeito. Por isso que eu gosto de contar essa história, para que ela fique registrada em mais. Porque todo mundo fala, a intervenção foi a exoneração dos diretores. Não, bem antes disso, vários meses antes disso, o professor Plínio, fazendeiro, sabia quanto custa, por exemplo, a jardinagem do campus. Ele tinha boa noção dessas grandezas. E tinha também um pouco de noção quanto custa um transporte, uma passagem de ônibus, por exemplo. A Unicamp tinha ônibus fretado para trazer os estudantes do centro da cidade para cá. Barão Geraldo era um mato, né? Não tinha ninguém aqui. Então, o Plínio olhou os números. A empresa dos ônibus fretados cobrava por passagem, e isso eu lembro até hoje, porque é fácil lembrar, cobrava de cada passageiro que vinha da cidade para cá o mesmo que a Cometa cobrava para uma passagem de Campinas, São Paulo. O Plínio achou que isso estava esquisito. A jardinagem também. Ele aproveitou uma chance de uma licença saúde. A universidade não tinha pró-reitores, ela tinha reitor, e depois 3 coordenadores gerais. Coordenador geral da universidade, coordenador dos institutos e das faculdades. Ele aproveitou uma doença de um deles e substituiu os 3 por pessoas da confiança dele. Novamente, uma dessas pessoas era o professor Drago, o outro era o professor Merzel, de Piracicaba, amigo pessoal do Plínio, e o outro era o professor Bobbio, aqui da nossa Faculdade de Engenharia de Alimentos. Aí eles começaram a mexer em grandes interesses, né? Bom, aí houve a intervenção. O que foi a intervenção? O Diário Oficial parou de publicar tudo que se referisse à Unicamp. Ou seja, efetivamente, o Diário Oficial demitiu o reitor.
porque qualquer ordem do reitor só se torna efetiva quando sai no Diário Oficial. Bom, os 8 diretores aos quais eu me referi, sabendo dessa história, nós fomos conversar com o Plínio, pedimos uma audiência com ele, e dissemos, olha, vamos partir para o pau, né? Vamos chamar a imprensa, todo mundo, vamos espalhar esse negócio. Aí o reitor, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, não quis. Aí ele demitiu os 3 amigos da coordenação e recolocou os antigos, né? Então, para mim, essa foi a intervenção, quer dizer, foi o ponto em que o reitor foi demitido. Bom, aí um pouco depois, né, teve o episódio de substituição, esse já é bem conhecido, né? Na substituição do reitor, o modelo de eleição tinha prosperado, o conselho diretor, não era conselho universitário, aprovou uma moção que iria para a composição da lista. A lista de reitor era sextupla, porque os militares tinham aumentado. Eles achavam que na regulamentação das universidades, lista tríplice era pequena demais para possibilitar uma escolha adequada. Então a lista era sextupla, mas a gente achava que, formada a lista sextupla, o governador, no caso da Universidade de Campinas, poderia escolher qualquer... Que hoje, quando há essas listas, há uma cultura de que tem que ser o primeiro da lista. Isso não passava pela cabeça de ninguém. A lista é sextupla, o governador pode escolher quem ele quiser da lista. Então é bom que a lista seja boa toda. É bom não ter. Bom, então para a composição da lista seria feita uma consulta. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que o peso das entidades seria 3/5 para os professores, 1/5 para os funcionários, 1/5 para os alunos. Porque esses números apareciam em legislação federal sobre representação em universidades. Os nossos alunos, por exemplo, poucos questionavam que só havia 2 representantes de aluno no conselho universitário, no conselho diretor, e isso não era 1/5. Né? Bom, eram esses os pesos. O conselho diretor pediu a do Unicamp, a ASUC e o DCE que organizassem as consultas nas respectivas categorias. A ASUC recusou. A ASUC não quis participar porque achava... A ASUC era a Associação dos Servidores. Ela era contra o 1/5. Ela achava que tinha que ser 1/3. Então ela se recusou a participar. O DCE aceitou, a do Unicamp aceitou, e foi organizada a consulta. Né? Bom, aí veio o episódio todo, os membros do conselho diretor tinham se comprometido a respeitar a lista da comunidade, então ia ser, quer dizer, a lista que iria para o governador seria a lista da comunidade. O reitor, para evitar isso daí, o reitor e o governador mudaram a composição do conselho universitário, o que a gente pode chamar de intervenção, né? Mas estava dentro das atribuições deles. Quer dizer, isso eles podiam fazer. O reitor, o reitor no caso dos diretores, os diretores a gente achava que não tinham mandato. A universidade não estava ainda institucionalizada. Então o reitor substituiu aqueles 8 diretores, quer dizer, os 6 eleitos e mais os outros 2, e demitiu o funcionário, fez mas tudo ele podia fazer. Né? Bom, aí foi aquela coisa, a universidade parou durante 3 meses, o fato é que, bom, eu vou passar direto para o fim, porque não interessam os detalhes aí, né? No fim, foi feita a eleição, a comunidade escolheu a lista sextupla, escolheu 6 nomes para a lista. Os nomes, eu vou até citar os nomes, né? Em primeiro lugar, Paulo Freire. Paulo Freire é um educador brasileiro conhecido que tinha acabado de ser contratado pela Faculdade de Educação. Em segundo lugar da lista, Maurício Prates, nosso diretor. Em terceiro lugar da lista, Rogério Cerqueira Leite, que é uma personalidade, já era uma personalidade muito conhecida nos meios, digamos, intelectuais. Né? Quarto lugar, Carlos Franck. Quinto lugar, eu. E sexto lugar, Eduardo Chaves. Até a minha candidatura, minha colocação aí, eu acho bom interessar, bom explicar, né? Porque eu disse, eu não queria ser diretor, não queria também,
nunca passou pela minha cabeça ser reitor. Eu gosto de dar aula, né? Mas depois de uma reunião do Conselho Universitário, Conselho Diretor, o conselheiro Rubem Alves, recentemente falecido, mas muito conhecido, ele me disse, como já apresentou sua candidatura? Eu falei, eu não vou candidatar. Não. Ele falou, não, você tem que candidatar porque você é membro, participa do processo, tem que fazer parte. Então, mais ou menos, obrigado pelo Rubem Alves, eu me candidatei e fui o 5º escolhido, o 5º colocado na lista, né? Bom, durante a campanha, aí é outra coisa que não aparece em lugar nenhum. Durante a campanha eu sofri muita pressão para retirar minha candidatura. O pessoal dizia, não, você não vai ter voto. Eu falava, bom, se eu não tiver voto, eu não me elejo, qual o problema? Se eu retirar a candidatura, eu também não elejo. Então, não retirei. E saí lá. De fato, eu não saí muito bem colocado, mas saí dentro da lista, né? Aí, numa reunião que teve aqui, a sala ao lado da secretaria, lá não sei o número da sala, era a sala onde se reunia, era uma sala de reuniões, que hoje ela foi dividida em 4, né? Houve uma reunião lá com as lideranças da Unicamp, do DCE, a SUC não participava, né? Para discutir. E nessa reunião a lista foi falsificada. Isso daí que eu acho profundamente grave. Quer dizer, a lista tinha saído nos jornais, porque tinha jornalista aí, acompanharam o processo e saiu nos jornais. Aí eles acharam, não, essa lista não está boa, porque ela não é palatável para o governador, não sei o quê. E 2 nomes da lista foram substituídos. Eu estava nessa reunião e me senti profundamente constrangido. Talvez seja o maior constrangimento que eu já passei. Que foi o seguinte, pegaram os 2 últimos nomes da lista, quer dizer, eu e o Eduardo Chaves, nós fomos retirados e fomos substituídos pelo professor Hermano Tavares e pelo professor Jorge Miglioli. Mais ou menos o que pintou como desculpa para isso, como explicação, é que a lista deveria ser equitativa. Devia ter 2 representantes dos alunos, que seria o Paulo Freire e o Rogério Cerqueira Leite, 2 representantes dos diretores, aqueles 8, quer dizer, de repente os diretores viraram um partido político. E 2 representantes da Unicamp, que não tinham sido eleitos, que era o Hermano e o Miglioli. Desculpa. O Hermano na lista saiu em 7º lugar e o Miglioli saiu em 8º. Então, mas o Miglioli eu falei porque ele estava nesse lugar da lista, mas quem foi colocado na lista foi o Hermano. E um nome que não tinha nada a ver com a história. Clodovaldo Pavan. Clodovaldo Pavan era um docente aposentado da USP e que era docente na biologia. Então a lista que foi para o reitor foi essa. Bom, essa lista sumiu, né, ninguém nunca mais falou, ela deve ter ido para o lixo. Agora, ela deu uma boa explicação para os conselheiros não votarem na lista, porque eles olhavam para a lista e disseram, pera lá, mas essa não é a lista que a comunidade elegeu, porque a lista da comunidade estava nos jornais. Não é? Então, bom, aí houve algum conchavo de quem efetivamente organizou isso tudo, que a gente não sabe quem é. A gente desconfia, mas não sabe. E aí, no primeiro escrutínio, em primeiro lugar, o professor Pinotti foi o eleito, não é? E que veio a ser designado reitor. Eu até tive um voto dessa primeira reunião. Mas aí é outra curiosidade que eu gosto de mostrar, que os alunos, às vezes, demonstram mais inteligência que os docentes, né? Porque é o seguinte, para acompanhar a votação, alguns conselheiros, o Rubem Alves, por exemplo, era conselheiro, estava lá, ele votou aberto, preencheu a cédula, mostrou para todo mundo. Vários conselheiros fizeram isso. Outros não fizeram. Então, a gente tinha que deduzir como foi a votação. E havia um voto muito estranho. Cada conselheiro podia votar em 3 nomes, havia um voto em eu, Rogério Cerqueira Leite e Pinotti.
Mas quem será que fez esse voto, né? Aí os dois alunos, eu lembro do nome dos dois, era o Cláudio e a Sandrinha, os dois alunos que eram representantes dos estudantes lá. Falaram, mas é óbvio, esse é o voto do Almeida Prado. Almeida Prado era quem representava o Instituto de Arte. Por quê? Qual foi o raciocínio deles? O raciocínio deles foi perfeito. O Pinotti era o nome do Conchavo, então ele tinha que votar no Pinotti, não é? Agora, o Rogério e eu tínhamos sido diretores do Instituto de Artes. Ele era do Instituto de Artes, então ele achou natural votar nos ex-diretores dele no Pinotti, não é? Mas sobrou, a gente não sabe exatamente como todo mundo votou, não. Mas, bom, Pinotti foi nomeado, fez uma reitoria depois disso, né, e a história prosseguiu. Essa, então, é a parte histórica, digamos, da Unicamp, que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para contar, né? Porque, inclusive, se vocês olharem, a do Unicamp publicou um livrinho agora sobre os 40 anos da associação. A associação tem 40 anos quando a universidade tem 50, né? Ela foi criada 10 anos depois. E tem coisas lá que não batem com a minha história. Então, mas agora um pouco ensino, né? Em 1989, bom, eu fui coordenador de curso um monte de tempo, né? Eu não vou dar aqui as datas. Mas em 89 eu já achava que eu tenho que passar essa tarefa adiante, né? E convenci o professor Ivanil, nosso ex-aluno, já aposentado, e ele estava meio preocupado, mas ser coordenador de curso isso é muito complicado. Então eu combinei com ele o seguinte, o mandato era 2 anos, eu entraria como coordenador, ele como vice, e no meio do mandato a gente trocaria de posição. Aí ele topou. Então foi o que nós fizemos. E a minha preocupação nessa época era, olha, nós já tivemos no curso de engenharia elétrica um total de 11 modalidades. Elas não todas simultâneas, né? Tinha assim 4, teve uma época que a gente chegou a 5 modalidades. E a gente tinha que explicar para o aluno qual era a diferença entre sistemas e eletrônica automação. Não havia diferença nenhuma, mas o aluno queria saber para optar, né, nas modalidades. E acabar com as modalidades era muito complicado, porque na universidade existe uma tendência humana, né? Como que chama esse negócio? A pessoa ter o seu quintal, né? Então tem a modalidade, e essa modalidade é de fulano, né? Então como é que você vai acabar com as modalidades? Não tem jeito. Então com o Ivanil a gente bolou uma técnica para isso e deu certo. A técnica foi o seguinte, a gente organizou um simpósio sobre o curso de engenharia elétrica. Tudo programadinho, eu lembro que convidamos o professor Orsini da USP. O professor Orsini, quem não conhece, é chamado na Politécnica de mega-mestre, né? É um grande nome, né? O Orsini fez doutorado na França em 52. Quando não existia CNPq, não existia nada. Quer dizer, ele deu um jeito de ir por conta própria. É um grande nome. Mas nós organizamos esse simpósio, e na programação do simpósio constava no último dia lá, a apresentação de propostas. E a gente julgou na preguiça das pessoas. A apresentação de propostas e votação. Naturalmente, a única proposta que apareceu era a nossa de acabar com as modalidades. Então ela foi aprovada, né? Então de lá para cá a gente não tem mais modalidades. Quer dizer, sempre o curso teve um caráter bem interdisciplinar, né? Durante muito tempo, bom, a gente tinha 2 modalidades que forneciam o CREA de eletrotécnico e 2 modalidades que forneciam o CREA de eletrônico. Isso foi mudando, a gente conseguiu ir mudando, de modo que os alunos de uma modalidade podiam fazer como eletivas as disciplinas obrigatórias da outra. Então o aluno terminava com as 2 atribuições profissionais, né? Bom, quando acabaram as modalidades, as 2 atribuições, porque o CREA, naquela época, tinha o artigo 7 e o artigo 8º, acho que um deles era eletrotécnico, outro era eletrônica. Então, os nossos alunos recebiam o CREA duplo e o título de engenheiro eletricista, que recebe até hoje. Mas, a gente teve coisas do tipo seguinte, um nosso aluno, engenheiro eletricista, concorreu num concurso, passou na Petrobras, mas o concurso era para engenheiro eletrônico. Aí, na hora do contrato,
a Petrobras disse, não, mas eu quero um eletricista, não um eletrônico. A Unicamp teve que entrar no jogo, mostrar para a Petrobras que esse engenheiro eletricista nosso tinha as atribuições do eletricista e do eletrônico. Deu tudo certo, mas deu muito trabalho, né? Bom, agora um pouco mais as amenidades, né? Quer dizer, isso é como eu disse aqui, Mateus foi um exemplo, né? Mas eu tive grandes alunos. Bom, por exemplo, que ano que foi isso? Eu anotei em algum lugar, mas não me lembro. Tive 3 alunos, bons alunos, que depois fizeram fizeram iniciação científica comigo. José Cláudio Jeromel, Wagner Caradori do Amaral e Maria Beatriz de Paiva. Não é? Eram 3 ótimos alunos. A iniciação científica deles levou à elaboração de trabalhos para apresentação. Os congressos estavam começando, né? Então a gente apresentou os trabalhos dele no Congresso Brasileiro, primeiro Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica, no Rio de Janeiro. Então tinha 3 trabalhos dos meus aluninhos, eu todo contente, né? Fui para o Congresso, Jeromel foi, Maria Beatriz foi, Wagner não foi, não pôde ir. O Jeromel, de fato, foi comigo. O Jeromel morava com os pais dele em Itatiba, e eu ia de carro, então combinei, eu passo na sua casa, pego, a gente vai junto. Passei lá, recebi as recomendações do pai do Jeromel para tomar conta do menininho, tomei conta direitinho, mas não precisava não. No Congresso só faltou, mas faltou pouco, o Jeromel se oferecer para dirigir a sessão, tão à vontade que ele estava, né? Já mostrava como ele é, né? O Wagner não foi, e a Maria Beatriz, muito tímida, ela ficava escondida atrás das colunas para ninguém ver que ela estava lá, né? Mas então, é esse tipo de experiência, né? Nas iniciações científicas, uma que eu gosto de citar, a empresa Júnior, né? A empresa Júnior é um negócio espetacular que tem aqui, não é? Foi criada, eu acho que em 91, por aí. Não é? Em 92, 91 ou 92, num desses anos, eu estava num congresso da COBENGE, Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia, e nas discussões eu falei em empresa Júnior. Na época ninguém sabia o que era empresa Júnior. Eu expliquei e aquilo foi um sucesso, né, a minha explicação. A partir daí, por exemplo, eu fui considerado em vários lugares especialista em empresa júnior. Eu fui convidado, Ceará, fala aqui sobre empresa júnior. Eu não era especialista em coisa nenhuma, eu gostava do trabalho dos nossos alunos, né? Mas, e chegava assim, o pessoal diz, olha, a congregação já aprovou a criação da empresa júnior, e agora o que a gente faz? Era a pergunta dele. Eu falei, olha, não é assim, quem cria a empresa júnior são os alunos. O que vocês podem fazer é sugerir, olha, se vocês criarem a empresa, a gente fornece telefone, sala, e quem sabe eles criam, mas a iniciativa tem que ser deles. Mas, tendo em vista esse interesse, eu sugeri a então diretoria da empresa Júnior fazer um artigo para o COBENGE seguinte. Na diretoria fazia parte a nossa colega a professora Letícia, que hoje é professora aqui, né? Então nós apresentamos um trabalho no COBENGE, né? Foi lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse COBENGE do Rio de Janeiro foi muito mal organizado, então eles não publicaram os anais. A gente tem o trabalho, mas não houve publicação dos anais. Aí, recentemente, conversando com os alunos, eu lembrei desse fato e falei, podia-se rememorar isso, quem sabe apresentar qualquer coisa na COBENGE para lembrar disso. E aí, talvez, conseguir como anexo publicar aquele. E deu certo. Então, 3 alunas. É interessante isso. Na empresa Júnior, aqui na nossa faculdade, está cada vez, não sei se cada vez mais, mas está uma coisa muito das meninas. A diretoria da empresa Júnior são 6 alunos, e assim, tem 1 aluno e 5 alunas. Então, as meninas, a Thaisa, a Rose e a Júlia, apresentaram um trabalho na COBENGE faz 2 anos, 2015.
Naquele ano a Cobenja já estava bem exigente, né? Vários colegas nossos mandaram trabalhos que foram recusados, e o trabalho das meninas aqui foi aceito, né? 25. E eu tenho a impressão, eu não pude ir na apresentação, mas eu tenho a impressão que deve ter sido a melhor apresentação do Congresso, porque, pelo que elas me disseram, elas treinaram várias semanas antes do Congresso os jograis, fizeram a apresentação em jograis, as 3 revezando, cada uma combinando. Deve ter sido muito boa a apresentação delas. Então, são o outro tipo de alunos com quem a gente tem bastante relacionamento são os músicos, né? Numa das semanas, nós estamos na Semana de Engenharia Elétrica, numa das semanas de Engenharia Elétrica, há bastante anos atrás, nós tínhamos constituído aqui um trio de música erudita. Era piano, flauta e viola. Eu fazia a parte da viola, e nós tínhamos Maurício Valério, que era o flautista, e o Daniel Cunha, o pianista. A gente preparou uma peça no repertório clássico, que eu não conheço nenhuma peça para esse conjunto, flauta, violino e piano, ou flauta, viola e piano. Então nós pegamos um trio de Mozart, o trio 498, que é para piano, clarineta e viola, transcrevemos a parte da clarineta para a flauta e tocamos na abertura da Semana de Engenharia Elétrica. Foi interessante porque estava na mesa o professor Dedeca, que era um dos pró-reitores, e eu tinha explicado para ele, olha, um trio com essa composição, a ordem dos instrumentos é primeiro o piano. Então você tem que falar quem é o pianista, depois o flautista, depois o violista. Mas não adiantou nada. E a gente se intitulava Conjunto de Câmara da FEEC. Ana Cristina, minha mulher, fez até uma camiseta escrito aqui com Conjunto de Câmara da FEEC. A gente foi lá todo nos trinques, né? O Dedeca, agora o conjunto do professoriado. Não é conjunto do professoriado. Mas tudo bem, tocamos lá, né? Esse mesmo conjunto agora com a substituição do pianista, porque o pianista foi fazer estágio, perdemos o pianista, foi substituído por um outro pianista, lá de Amparo, que é o Giglio também, Roger Giglio, né? E na época a gente era influente lá em Amparo, né? Porque a gente conhecia bem o prefeito. Mas isso não influenciou, não. Isso não influenciou, não, porque nós nos inscrevemos para tocar no Festival de Inverno, de Amparo. Aí tivemos que gravar um DVD, né? Mandamos o DVD, eles foi julgado, nós fomos aceitos, e nós nos apresentamos. Então, Conjunto de Câmara da Faculdade de Engenharia Elétrica tocou no Festival de Inverno de Amparo. Foi uma glória, né? E mais, né? Olha, um outro lance de música que eu gosto de contar. Teve um ano aí, eu acho que foi, bom, não me lembro exatamente o ano. Eu tinha uma aluna minha, era uma aluna em Circuitos 1, uma aluna chamada Carolina de Sene, aluna de computação. Estava fazendo o curso de circuitos na turma da elétrica, porque ela estava adiantando. Essa menina, só por isso, já deixa lembrança. Quando eu ensinei um certo assunto lá, os olhos dela brilhavam tanto, né, de alegria em ver aquilo, né? Bom, aí essa menina estava interessada, ela gosta muito de matemática, ela estava interessada em ir para a Polytechnique francesa. A Polytechnique, a gente vê, Polytechnique deve ser uma escola de engenharia, tipo não tem nada a ver com a Polytechnique francesa, é de engenharia, mas é de matemática, né? É dos tais matemáticos que eu falei que desmaiou quando houve dos tais militares. Então ela foi aceita lá. Aí no semestre seguinte, aliás, no semestre anterior já tinha ido um nosso aluno, o Plínio também. O Plínio, esse foi meu aluno, nem o Plínio nem a Carolina eu orientei não, mas foram meus alunos. O Plínio, a gente estava numa roda no corredor, vários alunos e professores, e falou-se integral de Lebesgue. Só 2 pessoas na roda sabiam o que era integral de Lebesgue, era o Plínio e eu, né? Ninguém mais sabia, né? Mas a Carol lá da França
Então, participou de desfiles militares, porque afinal ela era aluna de uma escola militar, e me mandou uma foto. A foto é interessantíssima. Ela numa cerimônia militar, não numa formação, mas numa cerimônia militar, segurando na mão uma garrafa de champanhe. Então, militar segurando a garrafa de champanhe, eu acho que é só na França que é possível, né? Bom, essa Carolina foi substituída na turma seguinte, porque ela era de computação, então ela não fazia, por uma outra Carolina. Essa outra Carolina Monteiro. Também muito boa aluna. E a Carolina Monteiro também queria ir para a França, não para a Politécnica, ela queria ir para a Supelec. Supelec é mesmo uma escola de engenharia, né? Na porta da sala dos professores, professor engenheiro, né? O título que eles valorizam é engenharia. Bom, ela queria ir para a França, pediu que eu fizesse uma carta de recomendação. Eu expliquei, olha, uma carta dizendo que você foi boa aluna, das suas notas, isso daí não interessa, porque isso daí a diretoria acadêmica lhe fornece uma oficial, carimbada e tudo, né? Vamos conversar um pouco para saber o que eu escrevo na carta. Eu descobri que a menina era formada em piano. Nesse semestre aí, a Tadeusa, que é outra pianista, aliás, ex-aluna com quem eu toco, estava na Alemanha, estava na Europa, acho que na Alemanha. A Karina, outra aluna, a Karina ainda era aluna, também estava no exterior, eu estava sem pianista. Falei, Carol, vamos tocar? Vamos. Isso foi em setembro. Em novembro nós tocamos num sarau lá em São Paulo. E no sarau, a Carolina ficou tão emocionada, no sarau estava como que ele chama? Vilani Cortes, que é um dos maiores compositores brasileiros. Mas ela ficou emocionada, tirou foto com ele. Além disso, Carol, além de pianista, engenheira, né? Vai ser engenheira, estava lá o Osiris, meu colega de turma. Aí ela também ficou emocionada em encontrar o Osiris. Osiris é um nome símbolo da engenharia brasileira, né? Aí tirou outra foto com o Osiris. Então, o contato com os alunos, além do contrato profissional, tem essas amenidades extremamente agradáveis, né? Então, eu acho que eu falei mais do que eu pretendia, mas tudo bem. Quer dizer, espero que eu não tenha aborrecido demais vocês, né? E obrigado pela atenção. Muito obrigado, Yaro, pelas colocações interessantíssimas, histórias e reflexões. Eu estava brincando ali com o professor José Cândido que se daqui a um tempo eu tiver que fazer isso, eu vou no máximo falar assim, tinha um tal de Candinho ali, o resto eu não lembro muito mais direito, não. Mas... O Cândido, num artigo dele, cita o César Pagan e eu por uma conversa no cafezinho lá. Para mostrar como como o cafezinho é importante. Aliás, aproveitar, né? Podia ter um cafezinho dos professores ali na elétrica que não fosse só aquele buraco de o cafezinho é onde a história acontece, né? Eu tenho falado muito de uma história recente que eu vi de um curso que fizeram eu não sei onde, mas basicamente eles resolveram criar um micro-organismo do zero, né? Vamos fazer o DNA, vamos botar o A, T, G, não sei o que, e a ideia surgiu justamente numa conversa de café. Bom, temos tempo para perguntas. Quem gostaria? Ok. Bom, boa tarde a todos. Ficou anotado agora a sugestão do café. Vamos ver o que é. Mas, enfim, antes de mais nada, em nome da escola, eu queria cumprimentar o Matheus, né? Enfim, por todo esse tempo aqui, pela brilhante passagem aqui pela faculdade. Infelizmente não consegui dar aula para ele, mas acho que não perdeu grande coisa, não. E cumprimentar a família toda que veio aí de Amparo, né? O César sabe que eu gosto muito de Amparo, né? Os amigos que tem por lá, o ex-prefeito, a fazenda de queijos, os alambiques. Então, de Amparo, acho que só vem coisa boa. Então, bem-vindos, obrigado pela presença. E, bom, fazer a pergunta para o Yaro, né? Primeiro, agradecer, obviamente, as menções carinhosas ao meu pai, né? Que
por incrível que pareça, já vão fazer 8 anos que se foi, mas lá onde está muito feliz de ver você receber esse prêmio. Aí, tinha uma admiração muito grande por você, enfim, como pessoa, como profissional. Mas vou citar outro, para não ficar citando meu pai, vou citar outro professor, no caso o Alcir, né? Outro dia conversando, né, sou muito amigo do diretor da Alimentos, né, o professor Antônio Meirelles, Tom Zé, né, que é conhecido com esse nome. Ele éramos da mesma época como alunos, né, e ele era muito ligado, bem mais do que eu, no movimento estudantil, embora eu tenha sido várias vezes representante de alunos na Assembleia do Alcir, e que era bem naquela época, né, eu fui de 77 a 81, mas o Tom Zé falava justamente isso, né, de como naquela época, final dos anos 70, começo dos 80, muito da discussão, digamos assim, filosófica da universidade vinha das engenharias, né, não vinha lá do IFIS. Aí citava seu nome, Alcir, Hermano, enfim, todas essas, e de outras engenharias também, né. Primeiro, eu acho que se perdeu quer dizer, a gente estava falando da importância de retomar isso, né? Até estamos já organizando alguns saraus sobre engenharia brasileira. Quando ele sair da diretoria da FEA e eu sair daqui, tentar recuperar esse tipo de discussão sobre a engenharia, um pouco mais humanística sobre a engenharia, né? Isso é uma coisa. Mas e aí ele falava que uma frase que ele nunca, no âmbito dessas conversas, que é do Alcir, que ele nunca esqueceu, e que tem um pouco a ver com o que você falava, né, essa mudança de paradigma de um curso voltado para as empresas e depois com os novos, né, com o Dirk, com meu pai, um curso mais acadêmico. E o Alcir dizia, não tem importância, pelo contrário, né, é importante que a gente continue ensinando mais engenharia do que o Brasil precisa, porque esse conflito é importante para o Brasil, né? Ele dizia isso. E aí o que eu te pergunto é isso, né? Você acha que a gente continua ensinando mais engenharia que o Brasil precisa, menos, ou engenharia, ou há um conflito entre as duas, e como e de alguma forma também como, eu sei que a pergunta é um pouco genérica, talvez, um pouco grande, mas como recuperar esse protagonismo, né, de nós, professores de engenharia, numa discussão mais ampla sobre ensino, sobre o país. Desculpa se é muito complicado, mas agora, isso é só para, já que você me deu a incumbência de fazer uma nova sala de café, então tá. Eu acho que é muito complicado, né? Mas talvez a gente esteja um pouco nesse caminho, né? O que eu não sei dizer é quão popular esse caminho é com a maior parte dos estudantes, né? Porque, por exemplo, isso que eu citei que me aborreceu, né? 30% de alunos reprovados em frequência. Quer dizer, o aluno reprovado em frequência... Não sei o que leva um aluno a ser reprovado em frequência, né? Aliás, vou citar novamente o Ivanil. O Ivanil dizia que o ensino é público e gratuito, mas gratuito a primeira vez. Eu não sei se isso é implementável, mas seria uma maneira de desencorajar a reprovação, né? Mas eu acho que a gente aqui deve estar... Olha, como eu estou muito envolvido nas disciplinas básicas, as básicas... Agora você olha os textos que são adotados por nossos colegas, são professores de universidades internacionais. E esse livro se resume a repetir o seguinte. Depois um pouco bota mais tranquilo, bota retrato de Marx ou Amores. Esse é o atrativo desse livro. Acho que
pode estar incluída nos cursos, mas eu não sei dizer. Agora, isso tem que ser feito. O Boff, né, que foi o nosso... O Bim gosta muito de citar o Boff. O Boff dizia que a gente deve formar mesmo desempregados, porque eles vão fazer. O ITA formou engenheiros aeronáuticos durante, sei lá, 10 anos, ou mais, 15 anos, e o Brasil não tinha indústria aeronáutica. Então o ITA não formava engenheiros para o mercado. Nosso papel não é formar engenheiros para o mercado, a gente tem que deixar o LIMP fazer isso. Nosso papel é formar engenheiros para o futuro. Então, no ITA deu certo. O Brasil hoje tem a terceira indústria aeronáutica do mundo. Não tinha nada. O Brasil não sabe fazer carro, não sabe fazer avião. Então, é isso. Quer dizer, temos que convencer os alunos que é importante isso. Professor Kretlin. Iero, eu tenho uma sugestão, Iero, que eu sempre escuto, você tem uma memória muito intensa na questão da história, da formação da Unicamp, né? A formação política da Unicamp. Então eu tenho uma sugestão até de você escrever um livro. Hoje é fácil, você pega um gravador do tipo... Hã? Não. Não. Hoje é fácil, você pega um gravador do tipo daquele Joesley Batista e grava o livro todo praticamente, né? Então, eu acho que é importante isso para a memória. E é claro que você tem uma ótica, uma visão, né, um observador da história. Eu tive a oportunidade de conhecer desde o Zé Ferino até o Marcelo agora, né? Só que eu sinto falta das histórias, das administrações da universidade, que você tem tudo na cabeça. Eu tive uma vivência como jovem docente, mas então você tinha uma visão macro então eu acho que é uma contribuição para a faculdade, para a universidade muito grande. E eu vou só pegando carona nesse tema do João Marcos com relação ao ITA, que formava engenheiros aeronáuticos e não tinha indústria de aviação. Nós estamos vivendo esse dilema hoje, né, com microeletrônica. Nós estamos formando engenheiros de microeletrônica que às vezes vão trabalhar até no exterior. E nós não temos uma indústria pujante de microeletrônica, uma foundry, né? E tem um caso de um aluno, que eu vou citar aqui, colega de vocês, alunos, é o Cristiano Amon. Hoje ele é o presidente, ele é o CEO de tecnologia da Qualcomm e está pensando em implantar uma foundry aqui no Brasil. Você vê que coisa interessante. Foi aluno nosso, provavelmente o Cristiano foi seu aluno. Então esse eu acho que é a contribuição, aí voltando ao livro, eu acho que você devia escrever um texto e parabéns pela sua homenagem que você recebeu. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? O professor Kretlin mencionou o livro, Iaro. Você tem alguma história para contar do processo? Como é que foi a decisão de escrever o seu livro de circuitos elétricos? Como é que... Eu gosto de lembrar isso, porque eu gosto muito de fundamentos, né, base. Por exemplo, o César gosta muito de um livrinho branco que eu fiz de 100 páginas, né? Chama-se Circuitos Elétricos Magnéticos, Teoria Eletromagnética. Não tem quase equação nenhuma, mas é só mostrando como que as leis de Maxwell e as equações de Kirchhoff são a mesma coisa, assim, né? Mas mostrando direitinho, né? Explicando, procurando fazer uma coisa bem didática. Eu gosto muito de fundamentos. A disciplina Circuitos Elétricos é uma das básicas da engenharia, né? Então eu sempre gostei. Quando eu vim aqui para Campinas, eu logo procurei. A primeira disciplina que eu dei aqui, eu cheguei aqui, quem estava distribuindo a carga era o professor Regi, né, que já estava aqui. O Regi veio 6 meses antes de mim. E eu dei uma disciplina de eletrônica. Sei lá, eu tenho o livro até hoje, né?
Mas eu não queria dar disciplina de eletrônica. Eu gostava muito de eletrônica. Aliás, eu fui fazer eletrônica, fui para o ITA, quando eu era menino, sei lá, 14 anos, 15 anos, já existia ensino à distância, chamava-se ensino por correspondência. O meu foi Instituto Radiotécnico Monitor. Então eu me inscrevi, o curso levava, sei lá, 10 meses, uma coisa assim. Toda semana chegava uma lição, chegava um kit, não é? E aí eu construí um radinho, né? Um radinho de uma válvula, bacana. Aí uma coisa que me motivou muito é que esse meu rádio, faltou uma remessa do material para fazer o radinho. A remessa justamente que era o material para fazer a bobina de sintonia. Eu queria ouvir meu rádio falar, então a bobina eu faço. Só que a bobina era para ondas médias, tinha 200 espiras, coisa assim, de fio fininho, né? Eu tinha em casa fio comum, né? Falei, então meu rádio vai ser de ondas curtas. Fiz uma bobina de 10 espiras, né? Ondas curtas. Terminei o rádio, liguei, era um fone. E comecei a ouvir em inglês. Falando em inglês. Opa, o que será isso? Era a BBC. Eu estava em Belo Horizonte. Não tinha antena. Eu falei, opa, quando eu botar a antena, então vou ouvir tudo. Botei a antena, sumiu tudo, né? Não percebi. Então essas coisas me motivaram para estudar eletrônica. Tem uns mistérios interessantes na eletrônica. Não existia curso, quer dizer, eu não sabia de cursos de eletrônica no Brasil, cursos de engenharia eletrônica. Um professor meu, no então curso científico, tinha feito um curso de férias no ITA. E na aula ele explicou, olha, tem uma escola de engenharia muito boa, tem cursos de engenharia eletrônica. Na hora que ele falou aquilo, é para lá que eu vou. Não é? Aí, de fato, eu só prestei vestibular para o ITA. Os meus colegas, tudo prestou vestibular para a Escola de Engenharia de Belo Horizonte, né? Eu só para o ITA, né? Quer dizer, se eu não passasse, eu ia defasar de todo mundo. Mas eu, felizmente, passei, né? E aí fiz o ITA, né? Mas lá no ITA também não souberam explicar esse radinho, não, né? Eu tive que estudar isso depois. Mas é isso. Eu tenho um que explica. O livro de osciladores eletrônicos, que eu trabalhei um pouco nesse assunto. Né? Então é isso. Temos mais perguntas? Vamos agradecer então ao professor Iaro. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado.